Olá, gente, tudo bem? Vocês gostariam de ter uma iluminação na entrada da casa de vocês, como essa foto aqui? Pois é, hoje a gente vai mostrar para vocês os embutidos de solo. Tem gente que fala balizador, só que não é balizador, tá? É embutido de solo. O embutido que fica no solo, no concreto, no gesso, enfim. Ele vai ter sempre uma especificação de tamanho, tem esse, ó, por exemplo, e tem o menorzinho, onde você vai ter que ter o tamanho dele correto para fazer esse furo. Eu acho que não dá nem para me tirar aqui, mas eu vou mostrar a peça, vocês vão entender melhor. Esse furo, esse diâmetro de furo no local para poder instalar ele e ter o efeito que vocês querem, tá? Então, aqui, hoje, a gente veio mostrar para vocês 3 modelinhos apenas, tá? O que acontece? Muito comum, a pessoa ter o local, querer que fique com aquele efeito, né, com o embutido, só que já foi finalizada a obra. Aí a gente não tem mais o que fazer. Então, antes de finalizar a obra, a gente tem que ter um planejamento. Por quê? Porque a gente tem uma especificação da peça. E essa especificação, cada peça tem um tamanho a ser deixado no concreto, né? Para ser chumbado isso dentro, interno, e depois passado fiação, né? Então a fiação vai vir aqui, e aí na finalização da obra, a gente colocar a peça, né? Naquele local que já foi fixado, o suporte, que até serve como uma proteção para a peça, e aí colocar o embutido, tá? Esse embutido, ele pode ser com foco pequeno, não estou falando só da luminância, por exemplo, esse tem 1 watts, mas ele pode ter 1 watts e um ângulo de abertura, né? Um ângulo muito pequeno, então ele vai ter 1 watts e ele vai subir, ele vai ter um fecho de luz muito alto. Tem as peças de médio, que é aquelas ali que eu já até mostrei, a gente mostrou instalada, e tem os grandes, tá? Os grandes, eles vão ter uma potência maior, ok? Só que, consequentemente, você precisa de um diâmetro maior. Então, o planejamento, de novo, o planejamento antes é importante para que você consiga ter essa peça instalada, ok? Conforme você tem mais potência e menor, todo embutido na caixinha tem especificação, tá, gente? A angulação dele. Esse, por exemplo, 60 graus. Então, ele vai ter um fecho de luz mais aberto, porém, ele não atinge uma altura muito grande. Se você tem, por exemplo, eu tenho uma palmeira bem alta já, eu quero colocar esse embutido para que ela fique com a iluminação na palmeira bem alta, então eu preciso de uma angulação menor no teu embutido, tá? Essas informações são extremamente importantes, por quê? Para que você tenha o efeito desejado na sua iluminação, ok? Então era isso que a gente queria deixar bem claro. Sempre a nossa assessoria, o nosso objetivo, a nossa consultoria com você no atendimento, quando você chega aqui ou quando você nos procura, é sempre entender o efeito que você quer, por isso que a gente precisa de uma história, de um briefing aí, né, com o cliente, de saber o que ele quer, qual o efeito que ele quer, como ele gosta, do que ele vai precisar, para saber qual a peça ideal para indicar para você, tá joia? Espero que eu tenha passado um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Esse embutido de solo, a gente tem inúmeras possibilidades, tá? Tanto de potência, quanto de ângulo, quanto de marca, mas é importante você saber qual a peça que você vai colocar antes, para ter um planejamento e na hora da instalação não ter problema, ok? Acho que era isso que a gente queria deixar. Deixem os comentários, sugestões, perguntas, tá? Podem deixar aqui embaixo. Compartilhem o nosso canal, tá joia? Deixem o seu joinha aí se gostou do conteúdo e sigam o nosso canal, tá joia? Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!